slide introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E aí galera, meu nome é Miquel dos Santos. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, fundo azul, constam o logo do FIME, o título do curso, Baixo Elétrico, o que estudar e como estudar, o nome do professor, Miquéias dos Santos, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, o professor está sentado ao centro, à frente de um fundo branco. O professor Miquéias dos Santos é um homem moreno com cabelos pretos curtos. Ele usa óculos de grau, camisa azul com mangas compridas dobradas, calça bege e sapatos pretos. Miquéias porta o baixo elétrico. Ao seu lado direito está uma mesa com um notebook e uma mesa digitalizadora. No lado esquerdo, há um monitor de áudio e o suporte do baixo. Estamos numa sequência de vídeos preparando estudos para a elaboração de cronogramas de te ajudar que assuntos se deve estudar e muitos deles que a gente comete o pecado de não saber como estudar, apenas acumulando informações sem saber normalmente, sem ter essa certeza da ordem, da dosagem do que estudar. E nesse módulo eu vou estar falando sobre groove, que é um assunto mais pertinente ao nosso instrumento. Não é exclusividade nossa, mas tem mais a nossa cara. Para chegar nessa fase, para estudar sobre grooves, eu sempre acho importante que a pessoa conheça bem o braço do instrumento, por isso o primeiro módulo, que ela tenha uma noção de acordes, conhecendo isso no braço do instrumento, daí o segundo módulo, e também tem uma noção de escalas, que as escalas, na verdade a gente estuda apenas escala maior, mas já dá uma base, serve de base para a gente, se o acorde for maior, eu ter noção de que tensões eu colocar. A mesma regra, a mesma compreensão vale para as outras escalas que você for posteriormente vir a estudar, aplicando elas seus respectivos acordes, escalas menores para acordes menores e assim por diante. Se você já tem noção de escala, de acorde, conhece notas, então a gente já tem conteúdo suficiente para falar sobre groove. Mas aí para chegar especificamente para falar sobre groove, tem uns aspectos mais... Vou começar com um pouco de conhecimento de teoria, para ajudar e chegar mais consciente no nosso assunto. Música, por definição, ela é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. Então, eu já expliquei lá atrás que não é só sair tocando decorado, que a gente vai poder considerar a parte ser musical, vamos dizer assim. A cópia faz parte do processo de aprendizado, mas você percebe que sua música está vindo quando ela parte do princípio que é a sua criatividade, você está expondo suas ideias. Esse é o ponto em questão, é aí que a gente quer chegar. Essa música ela é dividida em 3 partes, e agora a gente começa o nosso módulo.
melodia, harmonia e ritmo. Existem algumas definições para melodia, algumas definições para harmonia. As que eu vou usar aqui não são tão, talvez não são tão teóricas, mas vão ajudar a compreender que esse é o princípio aqui da nossa ideia de aula, ser o mais prático possível. Uma das definições não é muito clara, mas com os exemplos que eu vou dar, elas vão ajudar. Então vamos lá. A música se divide em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. Tá, então o que é, para entender o que é groove, eu preciso entender isso. Então, o que é melodia? Melodia nada mais é do que a combinação, tem que dar certo ao ouvido, tem que combinar, tem que funcionar. A combinação de sons sucessivos. Então, a regra diz que melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, eu toco uma nota, depois toco outra, depois toco outra. Notas isoladas, não juntas, né? Notas separadas. E essas notas, elas precisam combinar. Vem uma dica. Toda vez que você vai fazer uma melodia, um groove, uma escala, uma frase, na verdade, os músicos mais novos tendem a tocar sempre notas diferentes. Então, dando a entender que se eu repetir a nota não é melodia. Eu não sei se fica clara a frase, mas assim, quando eu peço para os meus alunos começando a tocar, improvisarem, que ainda não é a questão, tá? Mas só para você ter uma noção, improvisar, ele vai tocar algo do tipo notas diferentes o tempo todo. E não enfatiza tipo repetir várias vezes o sol. É como se repetir o sol não são notas diferentes. Ah, mas é a mesma nota. Tá, mas se você... Eu uso para esse exemplo a seguinte melodia. Eu sou bem desafinado, mas eu vou ousar a tocar algo para... Esse trechinho que eu toquei é um trecho da... Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Essa melodia, boa parte dela é tocada com apenas uma nota, daí o título, né? Samba de nota só. E eu uso bem essa melodia porque ela é a melhor dica sobre isso. Ela fica muito tempo em uma nota só e é uma melodia. Então eu uso essa música, esse trecho da música para exemplificar que mesmo que eu repita a nota algumas vezes, ela é considerada uma nova nota, mesmo que seja a mesma nota. Tá? Então usar bastante repetição de nota. Então essa repetição de nota vai para os improvisos, vai para o groove. É uma coisa muito simples, mas que os músicos mais novos normalmente não percebem, não se atentam para isso, e ficam usando sempre notas diferentes, sempre percorrendo o braço do instrumento. Ok, então melodia, só para ratificar, é a combinação de sons sucessivos. Eu dou uma nota, depois dou outra, e essas notas precisam combinar, elas precisam fazer sentido. Fez sentido, ok, é melodia. A outra definição é harmonia. A harmonia é a combinação, então, de novo, tem que funcionar o ouvido, é a combinação de sons simultâneos. O que é isso? Tudo tocado ao mesmo tempo. Então, eu toco várias notas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho 3 notas ao mesmo tempo. Várias notas ao mesmo tempo, simultaneamente, dá a ideia de harmonia. Por isso que lá atrás eu falei o acorde tocado simultaneamente e o acorde tocado melodicamente, né, como arpejo, que no caso aqui um dó maior, que foi exatamente o caso que eu dei lá atrás. Aqui são sons simultâneos, eu falei exatamente isso lá atrás e falei que explicaria mais à frente, estou explicando agora. Os sons são dados ao mesmo tempo e o acorde dado com melodia, que é o arpejo, uma nota após a outra. Ok? Então isso aqui é uma harmonia, sons simultâneos, isso aqui, que é o mesmo acorde, já é uma melodia. O acorde dado melodicamente, daí a gente usa o termo mais prático, arpejo, né? Que é o acorde tocado uma nota por vez, tocado como se fosse uma melodia. Então vamos de novo. Melodia, combinação de sons sucessivos, um após o outro. Harmonia, combinação de sons simultâneos, todos de uma vez só. Ele precisa combinar, ok? E a definição um pouco mais difícil, na verdade bem mais difícil, é falar sobre ritmo. Toda vez que eu pergunto sobre ritmo para os meus alunos, eu não lembro de ninguém ter acertado, mas vamos lá. A parte ritmo, o ritmo, eu posso definir como sendo a combinação de diferentes durações de sons, de pausas e também suas acentuações. Esse termo e suas acentuações vai ser importante para complemento do que eu vou falar daqui a pouco. Vocês vão perceber que as acentuações geram ritmos. Tá? Então, de novo,
O ritmo é a combinação de diferentes durações de sons. Uns duram mais, outros duram menos. E de pausas. Observe que eu tenho duas pausas de uma maior do que a outra. Bom, diferentes combinações de sons e pausa, diferentes durações de sons e pausa, eu posso gerar o ritmo. Mas isso precisa, de novo, combinar. Por isso que eu começo a frase sempre com combinação. Se eu tocar coisas bem aleatórias, não combinando, isso aqui é ridículo, mas não combinando, pode ser considerado ritmo, tá? Então, para ser considerado ritmo, para ser considerado melodia, precisa considerar harmonia, precisa combinar, fazer algum sentido para o ouvido. Tá? Esse é o princípio de tudo. Tá, então vamos lá. Se eu já entendi o que é melodia, entendi o que é harmonia, entendi o que é ritmo. Claro que a partir do momento que você chega desse aqui, se eu perguntasse de novo para você provavelmente não ia lembrar. Mas vamos lá, você vai ter o vídeo à mão para memorizar os termos. Mas entendi isso, então o que vem a ser o groove? O groove nada mais é de que um padrão, que ele é rítmico e ele é melódico. O groove ele é um padrão. A partir do momento que padrão é aquilo que você faz e repete, você percebe essa repetição. Essa repetição é chamada de padrão, e essa repetição tem duas vertentes. Uma é rítmica e a outra é melódica. Rítmica é diferente durações de sons e pausas. Melódica, combinação de sons diferentes. Então, todo o groove, por mais simples que eu faça, por exemplo, se eu toco isso aqui, ó. Eu tenho duas combinações, uma rítmica e uma melódica. Como assim combinação rítmica? O ritmo é pom, pá, 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 pá. E eu estou repetindo isso aqui. Então, se eu estou repetindo, tem um padrão. É fácil perceber o ritmo. E eu tenho uma combinação melódica. Combinação melódica são as notas. Dó, sol, si, dó, dó. Sol, si, dó, dó. E ela vai se repetir. Dó, sol, si, dó, dó. É uma combinação, um padrão melódico que ele fica se repetindo. Então, eu tenho duas combinações, uma rítmica e uma melódica, e isso gera meu groove. Groove é um padrão rítmico e melódico. Com as observações. O groove, ele deve obedecer ao acorde, daí a importância de entender de harmonia. Se eu estou tocando esse groove, por exemplo, ele é tônica, por isso que é importante os números. Tudo que eu falei até agora, eu passo a usar, porque são coisas importantes. O groove que eu usei agora é o Dó, que é o primeiro grau, o Sol, que é o quinto grau, o Si bemol, que é o sétimo grau, no caso uma sétima menor, é um assunto de intervalo que eu não falei ainda, mas enfim, vamos pular essa fase para eu agilizar esse processo. Na escala maior seria um Si, eu peguei esse Si, baixei e transformou numa sétima menor. Aí a explicação, né? Então usei a sétima menor e a oitava de novo, que é o mesmo primeiro grau. Falei também isso na análise de escala maior em graus. Ok, então observe que esse groove não tem a terça. Não tem terça menor e terça maior. Então esse groove, ele funciona muito bem para um acorde maior e um acorde menor. Análise. Desde que eu toquei a sétima menor, desde que seja um Dó menor com a sétima, que é a sétima menor, ou um Dó maior, que não preciso falar maior, mas que também tem a sétima maior. Ou seja, esse groove dá para Dó menor com sétima, que ele não tem terça, e dá para Dó com sétima, que também não toca a terça, mas tem a sétima menor. Então, de novo, o groove, ele precisa obedecer ao acorde. Então, daí a importância que o baixista entenda de harmonia. Porque se, por exemplo, o meu groove fosse, esse mesmo groove num Dó meio diminuto, por exemplo, que é um acorde menor, terça menor, tem a quinta diminuta e tem a sétima menor. Então, ele ia ser algo parecido. Ou toquei só a quinta, em vez de tocar aqui justo, toquei a quinta diminuta. Ele era assim. Para eu tocar mesmo cor com diminuto, a quinta diminuta que obedece ao acorde. Mas se eu quisesse enfatizar que esse acorde é diminuto, eu posso inserir a terça menor do acorde. Então, só estou fazendo isso para provar aqui. Todo o groove ele precisa ser ajustado ao acorde. O baixista precisa entender de harmonia, daí o módulo que eu já dei anteriormente, para te dar uma noção desses acordes. Claro que o estudo essencial não é apenas esses que eu dei, esse é uma porta de entrada te explicando como estudar e a partir daí você consegue somar mais conhecimento. Ok?
Outra coisa importante é que o groove ele obedece a diferentes linguagens. E daí eu vou entrar num termo que é bem polêmico. Porque, por exemplo, quando você vai tocar uma música em samba, normalmente a galera fala assim, qual é o ritmo da música? Ritmo da música. A galera fala assim, é o ritmo de samba. Tá, mas o que é ritmo? Ritmos são diferentes durações de sons e pausas. Eu prefiro não chamar de ritmo, eu prefiro falar de gênero musical. Qual gênero musical é o termo mais apropriado? Vamos tocar essa música em samba, então eu estou falando que o gênero dela é samba. Existem várias rítmicas que eu posso usar para tocar samba. Por exemplo, o ritmo do baixo em samba toca assim. Esse é o ritmo do baixo em samba. O baixo vai tocar quais são as notas? Observe que eu estou tocando pá, 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 o ritmo. Pá, 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 pá. E as notas, tônica e quinta. Eu posso fazer outros ritmos para samba, para o baixo, e posso fazer outras notas. Em vez de só usar agora tônica e quinta, eu estou usando tônica, terça e quinta. Ainda é samba. Estou usando a tônica, a quinta e a oitava. E estou usando notas diferentes, ainda está sendo samba. Eu posso mudar a rítmica. É outro ritmo e ainda é samba. Perceba que eu não mudei o ritmo, mas não mudei a linguagem, o gênero musical. Tanto faz qualquer um desses grooves se aplicaria em um samba. Eu vou falar disso já, ainda não é o assunto. O que eu estou querendo dizer é só que eu prefiro tratar o samba como um gênero musical e não como ritmo de samba, porque é muito fácil confundir isso, ok? Então vamos lá. O groove, além dele ser um padrão rítmico, ele ser um padrão melódico, ele obedece ao acorde e ao gênero musical. O que é isso? Eu estou tocando um groove em samba, esse meu ritmo esse meu groove tem que parecer um samba. Não posso tocar o groove e ele parecer que eu estou tocando um rock. Não posso errar a linguagem. E as notas do meu groove têm que ter a ver com o acorde que está sendo tocado. Eu vou fazer um groove em dó, eu não devo usar notas só de um mi bemol ou só uma nota de um lá maior. Então parece ridículo o que eu estou dizendo, mas é isso. Você tem que obedecer ao acorde. Saiba que acorde é, se aquele acorde é maior, se ele é menor, para que você use as notas do acorde, primariamente as notas daquele acorde, para compor o seu groove. Eu não preciso necessariamente usar apenas notas de acorde, que é uma pergunta bem recorrente. Tá, então quando eu for gravar o groove, eu monto apenas com notas do acorde? Não, não, não. Você tem as notas da escala para compor, para complementar esse teu groove. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um groove, uma levadinha mais comum, eu estou apenas na fundamental. Ok? Estou fazendo esse groove aqui, algo a bateria tocando. Imagina a bateria tocando isso aqui e o baixo fica. Eu estou tocando só a fundamental do acorde. E esse acorde é um dó maior. Então eu posso complementar com notas de um acorde maior, que é o meu mi ou o meu sol, ou se o acorde for com sétima maior, se for o caso, o si. Se o acorde for dó com sétima, o si bemol, entender de acorde. Então vamos lá. Vou falar de um acorde maior, só vou usar a tríade. A banda está tocando, vou usar a quinta. Quinta. Uma quinta grave. Vou usar as duas quintas. Vou usar uma terça. E eu estou usando a mesma rítmica e mudando só a nota. Observa que a rítmica é a mesma. Ok, eu vou combinar. Usei a 3, 5, 5, 5, 1. De novo, no tempo. A partir do momento que eu passo a repetir dessa forma, eu crio um padrão. E quando eu crio o padrão, eu criei o groove. Se eu tocasse isso sem estabelecer um padrão, acredite, não seria groove, seria improvisação. Improvisação é quando você decide que tocar e instantaneamente você sai tocando o que você está imaginando. Se não há um padrão, há improvisação. Então, é comum ver o baixista improvisar no lugar de fazer groove e quem está ouvindo, pelo fato de perceber swing, balanço, entende que aquilo é um groove. Não é. Por definição, o groove tem que ter padrão. Exceto alguns gêneros musicais. Por exemplo,
Se eu for tocar o jazz, o walking bass, que é o caminhar do baixo no walking bass, não tem um padrão melódico, não tem uma repetição de notas. Inclusive, eu já vi algumas aulas onde sugere-se que façam a repetição disso aqui para dizer que está tocando jazz. Se você ouvir qualquer música de jazz, você não vai ouvir esse padrão, isso aqui acontecendo. Literalmente o baixo sai caminhando com notas diferentes. Mas há no jazz especificamente, há uma característica de pulso, onde a condução mais comum, vou falar assim, você toca sobre cada tempo a nota e acentua o tempo 2 e o tempo 4. Se você faz isso, você está estabelecendo as regras da condução do baixo, que seria o groove do baixo no walking bass. No jazz, essa levada do walking bass, por exemplo, não existe um padrão melódico, existe um padrão mais de ritmo e de acentuação. Então, de novo, lá atrás eu falei que groove é um padrão rítmico melódico que obedece ao acorde e ao gênero. No caso do jazz específico, não tem a regra da repetição melódica, por isso que é importante conhecer cada gênero, tá? Ok. Uma outra coisa que é importante entender para facilitar essa compreensão do groove é entender sobre compasso, porque aí eu consigo, se eu já entendo o que é melodia, eu sei o que é harmonia, eu sei o que é ritmo, e eu sei o que é o groove, que eu preciso desses termos primeiro para entender o que é o groove, uma outra coisa que eu preciso entender é sobre compasso. Aí vem duas definiçõezinhas. Primeiro, preciso entender o que é tempo. E é impressionante como todo músico, por mais novo que seja, ele consegue perceber o que é tempo, mas ele não consegue definir. Então, vamos falar uma definição que seja simples. O tempo nada mais é do que um pulso que é dado dentro de uma sequência uniforme. Como assim? Se eu marco esse pulso, e todos esses pulsos têm a mesma duração. Então, ele está vindo em uma sequência de durações iguais. Isso é uniforme, ok? Então, se esses pulsos são iguais, a cada pulso eu chamo de tempo. Eu posso marcar os pulsos assim, os tempos assim, ou eu posso marcá-los mais rápido. Isso aqui ainda são tempos, mesmo sendo mais rápido. Qual é a característica do tempo? Que ela vem em uma sequência de durações iguais. Eu posso ser mais lento e cada pulso desse aqui é um tempo. É tempo porque ele está vindo em uma sequência de durações iguais. A diferença disso para isso, todos são tempos, mas uns são mais rápidos do que o outro. A gente fala que quando os tempos são mais rápidos, esse termo não está errado, a gente fala que o andamento é mais rápido. Andamento é a velocidade entre os tempos, né? A velocidade que os tempos se sucedem, o termo certo. Então, os tempos vêm em andamentos rápidos, andamentos moderados, vou falar assim, ou andamentos lentos. Só é considerado tempo, isso é importante entender, se vier em um padrão onde cada duração é igual. Então, veja isso. Isso são tempos, porque vem durações iguais. Isso são tempos, porque vem durações iguais. E o que eu mudei? O andamento. Isso são tempos, porque vem durações iguais. E, novamente, eu mudei só o andamento. Mas isso aqui, ó, parece que estão iguais, né? Só que tem uma rápida e duas lentas. Na verdade, uma lenta e duas rápidas, inverti aqui. Mesmo que eu repita, não são mais tempos. Isso é um ritmo. Ritmo. Combinação de diferentes durações, um é lento, e dois rápidos. Eles são os sons aqui têm durações diferentes, mas eles combinam. Rapidamente seu cérebro consegue perceber isso. E quando ele percebe é porque fez sentido. E isso é um ritmo. Então é muito fácil confundir ritmo para um músico mais novo, né? Com tempo. Para ser tempo, ele tem que ver impulso, todos com durações iguais. Para ser ritmo, ele precisa ter durações iguais, precisa combinar. É muito fácil confundir as duas coisas. Então vamos lá. Já entendi o que é tempo. São pulsos dados em durações iguais. Eu já sei o que é ritmo, que é fácil confundir com tempo, mas tem uma informação a mais. Eu preciso entender o que são compassos.
Compassos são os agrupamentos desses tempos. Bom, eu vou fazer uma coisa que eu faço em aula que é bem ridícula. Imagine que eu vou tocar uma música e não existissem compassos. E lá na frente vocês vão perceber que a gente tem como escrever isso, tem como transpor isso para o papel. E se não existissem compassos, a gente ia precisar contar os tempos. Então, ele está lendo uma cifra e diz assim, ó, lá no tempo 527, porque é o que vai acontecer, 527 tempos numa música, seria ridículo e difícil achar esse compasso específico. Então, para isso, a gente, em vez de contar cada tempo, conta o agrupamento desses tempos. Então, quando eu agrupo os tempos, eu gero os compassos. Compassos são grupos de tempos. Os compassos eles podem primariamente ser juntos de 2 em 2, que a gente chama de compasso binário. Compasso binário nada mais é do que um compasso agrupado de 2 em 2 tempos. Compassos ternários, de 3 tempos, compassos quaternários de 4 tempos. Esses compassos binários, ternários e quaternários são os principais, como se fossem as cores primárias. E outras cores a gente tem combinando essas cores. Então, existem outros compassos de 5 tempos, de 6 tempos, de 7 tempos, mas esses compassos a mais são combinações desses 3 que são primários. O binário, binário é bom, né? Binário, ternário e quaternário. Então, por exemplo, se eu junto um binário com um ternário, eu tenho um compasso de 5 tempos. Se eu junto 2 ternários, eu tenho um compasso de 6 tempos, e assim por diante, ok? Mas eu vou me atentar aqui nessa aula apenas aos principais, binário, ternário e quaternário. Então, de novo, tempos são pulsos dados em uma sequência uniforme, com durações iguais. Compassos são agrupamentos de tempos. Aí, por que eu preciso saber disso? Porque essa tabela ajuda a separar diferentes gêneros musicais. Aí é importante entender sobre qual gênero musical é binário, qual gênero musical é ternário, qual gênero musical é quaternário, porque isso vai me ajudar até a me encontrar numa leitura de cifra, até quando eu vou tocar a música X, vou tocar uma música que ela é um samba, beleza, o samba, o meu groove vai ter 2 tempos, vai ter 3 tempos, vai ter 4 tempos, até nisso ela vai ajudar. Então, para isso, eu sugiro uma organização, vamos voltar para a tela do computador e vão me perdoar de novo a letra, porque para escrever isso aqui é horrível, já levei passei umas vergonhas aqui, mas essa letra garranchuda acho que dá para entender. Eu fiz uma pequena divisão eu pergunto para os meus alunos assim, ó, diga para mim primeiro que tiver na sua cabeça, aí eles vão dizendo um monte de ritmos assim, que vem na cabeça, reggae, shot, baião, o que vem na cabeça, e eu vou organizando esses ritmos, separando nessas tabelas, ok? Então eu dividi a tabela, ritmos que são binários, ritmos que são ternários e ritmos que são quaternários. Obviamente, é óbvio que aí não tem tudo, falta absurdamente muita coisa, mas são sempre ritmos bem lembrados, quando eu pergunto aos meus alunos, são bem primários, assim, são lembrados de cara. Então vamos lá. Toda vez que eu tocar um samba, o samba é binário, o baião é binário, o shot é binário, a bossa é binário, o frevo é binário, o country é binário e o choro é binário. Existem outros, obviamente, mas vamos lá. Observem que o único ritmo não essencialmente brasileiro aí é o country, que é um ritmo americano, mas todos os outros são binários. A música brasileira ela se porta muito fácil, a grande maioria dos ritmos brasileiros, dos gêneros musicais brasileiros são binários. Essa é a verdade. E apenas o country entrou aí como binário. Para ternário, os ritmos mais conhecidos são a valsa e a guaranha. Engraçado que todos os meus alunos, quando eu falo sobre valsa, eles sabem, mas quando eu falo sobre guaranha, quase nunca sabem o que é isso. Tem uma música, há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, vou ganhar uma gig agora, e que você foi embora, e por aí vai. Na levada da guaranha, o baixo toca quase que exatamente, primariamente, é feito a tríade, uma nota em cada tempo. Essa é a guaranha. Então, são os ritmos mais lembrados, assim, sobre valsa. E um que não é tão lembrado, mas, enfim, já aconteceram algumas poucas vezes de aluno tocar no assunto, é um jazz waltz, que não sei se estou pronunciando correto, perdoe meu inglês, mas é a valsa jazz. Ela não tem necessariamente uma levada... É uma valsa que ela deve soar jazz. Tá, mas e como é que eu faço soar jazz? Aí não é o caso para falar sobre isso agora. Porque para isso você teria que entender, ter uma noção sobre jazz. Tendo a noção sobre jazz, aí eu vou falar sobre a valsa, adaptando uma coisa a outra. Mas o contrário não funciona. Entender sobre valsa e perceber as características do jazz. Não vai acontecer, não tem como fazer isso não. Tá, mas enfim, para comportar a tabela aí, eu coloquei a valsa jazz.
A grande maioria das músicas que a gente toca são quaternárias. Então, tudo que vier do rock, todos os derivados, rock balada, rock pop, heavy metal, thrash, tudo que é rock é quaternário. As levadas de reggae, que tem algo, para quem toca reggae, outra vez eu estava dando aula para um colega, um aluno que tocava no banda de reggae, ele começou a falar os nomes os ritmos que se derivam, né, que estão ali na linguagem de reggae. É impressionante como é um mundo, cara, e a gente só conhece como reggae. Quem vive tocando reggae sabe as variações, as demais vertentes que vêm a partir daí. Mas a gente vai usar a nomenclatura do reggae. Tudo que é reggae é quaternário. Funk, todas as levadas de funk. Inclusive lá embaixo eu vi que tem o soul. Soul é como se fosse o pai do funk, então ele é um tipo de funk, né? Acabou entrando como um nome diferente, mas enfim, faz parte da mesma família. O funk, o bolero, a salsa. Salsa é outro negócio que é absurdo. Eu vou errar os nomes, mas existem uns termos como guaguanto, guajira, tumbao, são ritmos que vêm dessa descendência desse gênero da linguagem da salsa. Para gente que não vive tocando todas essas linguagens, a salsa, assim como o rock, né? Vamos tocar rock, é um heavy metal, tá, é um rock. É um thrash metal, é um hardcore melódico, pô, tudo é rock. Então a gente vai definir tudo isso como rock, assim como a gente vai definir todos os derivados aí da salsa como um quaternário. O blues e o afoxé, que é aquela sequência de ritmos que vem da Bahia com... Acho que o afoxé representa muito bem todas elas. Então, todas essas são as principais, os mais lembrados com os alunos. E é fácil você entender o seguinte, vou tocar uma levada de rock, então ela é binário, ternário, quaternário, então a tabelinha vai te ajudar nisso, ok? Aí você pode pensar em mais ritmos e compor sua tabela, uma tabela maior. Acho até meio improvável que esses são os mais utilizáveis, os mais utilizados, os mais lembrados, mas vai ser fácil entrar algum que não foi comentado aí. Ok, então, nessa aula, veja bem, entender o que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo, o que é groove, o que é tempo, o que é compasso e quais são os gêneros binário, ternário e quaternário. É muita informação para deixar na mão, porque uma coisa é você ter noção como é que funciona, outra coisa é você deixar na mão. E no próximo aula agora a gente vai falar sobre um pouquinho de como compor esses grooves, com uma dicasinha a mais. Mas, por enquanto, é só. Aquele abraço. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac. Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.